é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Pra que usar crack, a coca eu fumo. A pinga, cerveja, conhaque com mel. Detona seu corpo, a alma vai pro inferno. Somente Jesus é quem leva pro céu. De caso me veres de cabeça feita, não é de cachaça, maconha ou timbuca, pois minha overdose é do Espírito Santo. Somente Jesus é quem faz minha cuca. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Quadrada na cinta, é tudo contigo. No meio dos amigos, quem vai encarar? Quando a casa cai, todos eles se afastam. Se lembra de Deus para lhe ajudar. Meu Deus perdoa, mas também orienta. Sai dessa encrenca e vem pra Jesus, pois ele pagou um preço muito caro, derramando seu sangue lá naquela cruz. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Liberta do crack, do álcool, do vício. Macumba, olho grande, cobiça também. É um Deus verdadeiro e nele confio. A vitória é certa, não tem pra ninguém. Te chamo pra roda e a roda é de fogo. Por isso não fique aí nesse canto. Deus cura, liberta, também abençoa. Salva e batiza com o Espírito Santo. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda, vem. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. É, irmãozinho, se você não vir pra essa roda de fogo, não sei não, pode acontecer. É, sai dessa roda aí que não dá em nada. Vem pra roda que a vitória é certa. Hey, DJ Alpiste, de cais na fé. É só chegar, é só chegar, vamos lá. Ei, truta, é treta, vou me levantar. Roupa de grife, motos e carros, como nos clipes. Tru na firma, vou pra cima, tô sempre no clima. Rodeado de meninas, e amanhã o quê? Eu quero o meu agora. Na saidinha, dentro de sola. Jogo de bola, nada de escola. O que rola, rola. Entre os amigos dizem eu sou tal, mano, firmeza. Considerado mais legal. Nessa pegada tem que ter disposição. Estourar, essa é a minha intenção. Não queimo filme, não nego fogo, sempre no jogo. Tô ligado, não sou bobo. Me convidaram pra fazer a boa. Dinheiro fácil, vai livrar a cara, tu mesmo atua. Vou gastar com a mina, forrar a banca, pagar o devo, andar de artigo, ficar a pampa. De repente, aviso segurança é uma branca. Moio, casa caiu, entrei na tranca. Vazaram, deram linha os amigos meus. Foi aí que eu parei pra ouvir a voz de Deus. As coisas que tinham valor na minha vida era só meus amigos. Dinheiro, balada e roupa de marca, por isso eu corria perigo. Meus pais me alertavam e nada de obedecer. Pensava que essas paradas me faziam crescer. No corre da vida parti para o crime, querendo ganhar vantagem. Mas em pouco tempo já estava preso, foi a pior viagem. A casa caiu, o mundo desabou, o castelo ruiu, a mãe não viu, mas o filho chorou. Foi atrás das grades que eu
ouvi falar de Deus e até zombaram os amigos meus. Abri meu coração e vi brilhar a luz que me libertou e hoje me conduz. Despojei-me do meu eu, me entreguei aos pés da cruz. Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus. Despojei-me do meu eu, me entreguei aos pés da cruz. Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus. As coisas que tinham valor na minha vida eram só meus amigos. Dinheiro, balada e roupa de marca, por isso eu corria perigo. Meus pais me alertavam em nada de obedecer. Pensavam que essas paradas me faziam crescer. No corre da vida parti para o crime querendo ganhar vantagem. Mas em pouco tempo já estava preso, foi a pior viagem. A casa caiu, o mundo desabou, o castelo ruiu. A mãe não viu, mas o filho chorou. Foi atrás das grades que eu ouvi falar de Deus e até zombaram os amigos meus. Abri meu coração e vi brilhar a luz que me libertou e hoje me conduz. Despojei-me do meu eu, me entreguei aos pés da cruz. Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus. Despojei-me do meu eu, me entreguei aos pés da cruz. Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é dia 6 de março, começamos mais uma semana, depois de um final de semana maravilhoso e abençoado pelo nosso Deus. Antes de falar do nosso final de semana, eu estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Ô Léo, bom dia, tudo bem com você? Privilégio estar aqui mais uma manhã ao seu lado. Ah, que bom. O povo quer saber, a Juliana já chegou de Volta Redonda? Chega amanhã, que alegria. Mostra o seu rosto feliz. Aí, ó. Ângela Voltier, mais uma semana, bom dia. Bom dia, pastor Wander, bom dia aos internautas. Como vai você? Tô bem, graças a Deus. Você participou das 24 horas de oração e louvor? Puxa, você me quebrou. Eu ia fazer uma média aqui. Eu tinha um compromisso marcado desde janeiro. Ah, tá perdoada, perdoada. E assim, era também um trabalho do Senhor e eu precisava estar lá, né? Então não participei. Dona Ângela, dá um spoilerzinho da nossa convidada para amanhã de hoje. Como os nossos internautas serão edificados e abençoados através da vida dela? Tem história. Tem história, né? Tem. A gente olha assim, caladinha, quietinha, mas tem bagagem. Eu já quero incentivar os nossos internautas para deixarem o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da nossa convidada, que já vou cumprimentá-la com a doce paz do Senhor Jesus. Bom dia, minha amiga Ana Carolina. Bom dia, pastor. Que alegria tê-la aqui, viu? Amém, alegria minha. Nós já vamos começar de cara com você louvando ao Senhor. Oh, meu Deus. Socorro, Deus. Obrigado por você aceitar e edificar o corpo de Cristo através da nossa programação nessa manhã.
Para você que não sabe, a Ana, ela é esposa do pastor Daniel Rocha, que sempre está aqui nos devocionais diários ou nos nossos cultos, ministrando ao coração de Deus. É um cara muito bacana, eu me sinto muito parecido com ele, somos carecas. Mas é uma bênção. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 6 minutos. Deixa eu dar bom dia para a Marinise, que estava por aqui. Foi arrebatada? Ixi, nós ficamos, pessoal. Final de semana, nós tivemos 24 horas de oração e louvor. Você participou, Ana? Não participei, pastor. Opa. Léo, você participou? Não. Tá bom. 24 horas de louvor e a oração não me atrapalhe na minha concentração. Claro, eu vivo em oração e louvor. Né? E 24 horas de louvor e adoração. Foi um tempo precioso, ali organizado e dirigido pela nossa querida Thalita Estevanato, junto com o Ministério de Louvor e tantas pessoas que passaram na nossa igreja nesse período da sexta-feira das 23 horas e 59 minutos até o sábado. Foi um tempo precioso, irmãos. Também tivemos um final de semana marcante para a nossa regional. O pastor Joel Estevanato, que é presidente da nossa regional, superintendente, um tempo precioso com os nossos dirigentes das nossas igrejas e congregações que compõem a nossa regional. Foi um tempo marcante. Tenho certeza que os nossos dirigentes, juntamente com as suas esposas, seus familiares, foram agraciados pela dádiva de Deus e foram ferramentados para prosseguir na obra do Senhor. E o que falar das duas reuniões que tivemos ontem, tanto às 10 horas da manhã, com a instrumentalidade do pastor Ricardo Andrade, que bênção a palavra, céus abertos, e à noite com o pastor Joel Estevanato, aquela voz profética, o arauto do Senhor, duas reuniões impactantes. Começamos uma nova semana temática e profética, a graça é maior do que o pecado, glória a Deus por isso, e é verdade, e vamos viver isso e colocar em prática no dia a dia, desfrutando desta graça, porque é graça sobre graça. E se você quer ter acesso às ministrações, tanto do culto pela manhã, com o pastor Ricardo Andrade, como o culto à noite, com o pastor Joel Estevanato, você pode acessar as nossas redes sociais, ficam arquivadas tanto no YouTube como no Facebook, e aí você vai desfrutar de uma palavra vinda dos céus para ferramentá-lo e alimentá-lo através da instrumentalidade dos nossos pastores. Ângela, hoje, dia 6 de março, nós temos datas comemorativas? Vamos a elas, então, nessa manhã? Hoje é o Dia Mundial de quê? Pronuncia para mim. Linfedema. 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 O que é isso, Ângela? É aquela pessoa que tem constante inchaço nas pernas ou nas juntas, aquela retenção de líquido, né? Problemas circulatórios, de circulação. No caso do Paulo fazer a coisa. Que o Senhor esteja tocando as pessoas que sofrem com isso, e sempre a prevenção é o melhor caminho, fazendo os seus exames de rotina. No caso, hoje é um dia assim, de conscientização, né? O pessoal procurar um profissional para se cuidar. Ok, então. Temos mais. Hoje é o dia... Só nome complicado hoje para mim, dona Ângela. Dia Internacional do... Optometrista. O que faz esse tal de optometrista? É uma... O optometrista é parecido com o oftalmologista, né? Ou no popular o oculista. Porém, o optometrista, ele é como se fosse um ortopedista do globo ocular. Ok, Ele não vê apenas o grau que você precisa, mas ele vê o que está acontecendo com o seu glóbulo. Questão que às vezes a gente tem um problema no olho, no glóbulo, e vai modificando por alguma enfermidade, o optometrista, ele descobre. Parabéns a todos os profissionais da área. Mais datas comemorativas? Sim. Esse é fácil, deixa que esse eu falo. Dia do Gestor Público, a todos os profissionais da área, Deus abençoe também. Agora esse mexe comigo. 6 de março é a data magna de Pernambuco. Ela achou algo que pudesse ter uma frase de expressão daquilo que é o sentimento dela pelo seu estado. Data magna de Pernambuco, aí eu vou explicar a Revolução Pernambucana de 1817. Conte-nos tudo. O senhor sabia que o meu estado, o meu Pernambuco, já foi um país? É? Por isso que é data magna. Nesse período,
Eles lutaram contra o avanço, né, dos portugueses e por 75 dias Pernambuco ficou isolado do Brasil. Pernambuco foi praticamente um país. Que legal, hein? Por isso que se chama a Data Magna de Pernambuco, porque foi algo assim revolucionário. E logo após essa revolução foi que veio a proclamação da independência. Legal, parabéns. Quer dizer, Pernambuco sempre sai na frente. É verdade. Você, por 75 dias, você teve quase uma dupla nacionalidade. Pois é. Tá entendendo? Quer dizer, eu não, né? Porque isso foi em 1817, o senhor tá me chamando de quê? Você falou, pois é. Que legal, Ângela. Parabéns a esse estado tão precioso, onde temos tantos amigos preciosos. Deus abençoe. E em 2017 foi instituído que ele seria um feriado. Então, não é apenas uma lembrança, né? Tornou-se um feriado estadual em homenagem à Data Magna de Pernambuco. Parabéns, Ângela. Obrigada. Parabéns aos nossos irmãos pernambucanos. Temos mais datas comemorativas? Não, temos agora vamos os os aniversariantes. Vamos a eles nessa manhã. Para você que está fazendo aniversário hoje, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Recebam os abraços da nossa igreja local, Brasil para Cristo no Mandaqui, dos nossos pastores Sênio, Joel e Leonor Sevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Lá na nossa igreja Brasil para Cristo, em Água Branca, no estado do Piauí, a Maria Alves Fernandes. Oi, irmã Maria, está aniversariando hoje. Parabéns para a senhora. Deus abençoe. Temos mais. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista, quem está aniversariando é o Ricardo Gracieri. Parabéns para você, Ricardo. Deus te abençoe. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Nova, a Silvia Helena Sanches Prezi Coelho está aniversariando hoje. Silvia Helena, parabéns para você. A nossa Igreja Brasil para Cristo, Jardim Paraná. Se eu não me engano, o Jardim Paraná, quem está dirigindo a nossa congregação é um aluno do IBBC Borges, seminarista precioso. Quem está aniversariando hoje nesta congregação é a Silvia Nunes de Souza Batista. Parabéns para você, Silvia. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, a Tabata Vieira Dias está aniversariando. Parabéns. Aqui no Mandaqui, a Dirce Monteiro Catarino está aniversariando hoje. Edna Arruda, Egisto Vicente, Leandro Ferreira Pinto, Rosina Rodrigues Silva, o Samir Davidson Cavalcante, Cavalcante e o Vinícius Ramos estão aniversariando no dia de hoje. Parabéns a todos vocês, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade na vida de cada um. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar com você e por você aproveitar a presença da Aninha. Aninha, para você que não sabe, ela é missionária. Sabia disso, dona Ângela Boutier? Ela vai contar isso para a gente de primeira mão aqui em rede mundial. Mas antes, nós queremos orar com você, internauta, para que Deus lhe proporcione uma semana abençoada e uma ótima segunda-feira. E já vamos orar por todos os aniversariantes. Vamos orar? Fique à vontade. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por este dia, Pai, ao qual o Senhor escolheu, Senhor, como dádiva para cada uma dessas vidas que estão aniversariando hoje, Senhor. E diante de Ti eu te peço, Senhor Deus, direciona a minha oração para cada um, Senhor Deus. Eu te peço para que seja um dia abençoado na Tua presença, Senhor, para que seja um dia, Senhor Deus, diferenciado de todos os outros, Pai, por ter a Tua presença, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai. E aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, mas que também estão aniversariando hoje, Senhor Deus, Pai, dê a eles o privilégio de Te conhecer, Senhor Deus, mais de perto, Senhor Deus, de viver experiências contigo, Pai, na Tua presença, Senhor Deus. É o que eu Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. 10 horas e 15 minutos. Vamos à previsão do tempo para a nossa capital. Vamos a ela e daqui a pouquinho nós vamos voltar depois do intervalo batendo papo com a Aninha. Queremos saber o que você fez no verão passado. A previsão do tempo para a nossa capital, a mínima hoje 18 graus, a máxima de 29. Então vai esquentar e quem gosta de calor é a dona Ângela. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora sim, nós vamos ao intervalo, já voltamos com o nosso programa Manhã Mandaqui.
É muito bom ter a sua companhia aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje nós estamos recebendo a Ana Carolina Alves Rocha, esposa do pastor Daniel, serve a Deus com alegria, edificando o corpo de Cristo. Ana, que alegria, satisfação em tê-la aqui. Você é natural de onde, Ana? De Bauru, São Paulo. Bauru, São Paulo. Quem nasce em Bauru é? Bauruense. Ah, você sabia disso, dona Ângela? Tá bom, vamos voltar. Como foi sua infância, Ana? Bom, na minha infância eu gostava muito de brincar na rua. Adorava brincar na rua. Tinha ali os vizinhos da frente, os vizinhos do lado, assim. Então, a minha infância foi brincar na rua. Pastor, eu gostava de soltar pipa, você acredita? Mesmo? Eu gostava de soltar pipa. O pastor Ricardo falou ontem sobre soltar pipa, lembra, Léo? Ele falou que as mulheres, elas fazem do homem uma pipa, para lá e para cá. A senhora se alegrou, falei em línguas nesse momento, né? Lógico. É a realidade que você faz com o pastor Daniel? Ô, pastor. Você já é casada com o pastor Daniel há quantos anos? Vai fazer 4 anos esse ano, em dezembro. Como vocês se conheceram? Nós éramos amigos. Nós éramos amigos e em alguns momentos a gente estava no mesmo ambiente, sem se conhecer, mas eu fazia parte de um grupo de evangelismo em Bauru e todos os sábados a gente fazia o culto embaixo do viaduto para moradores de rua. Que legal. Não eram todo sábado que eu estava, mas um sábado ou outro eu sempre estava presente. E às vezes ele participava de uma outra igreja em Bauru e eles iam como convidado para tocar também, porque era um culto normal, só que era na rua. Estávamos também em outros locais, que nem festa de amigos, num casamento de uma amiga também, a qual eu fui madrinha, junto com uma outra amiga. E ele estava também, mas a gente não se conhecia. E depois de um tempo, a gente foi se conhecendo, foi pegando amizade, né? Aí chegamos a trabalhar junto numa empresa. E depois de um tempo, assim, ele voltou para São Paulo, a gente perdeu totalmente o contato. E passou um tempo, né? A gente passou por uma fase difícil, aí passou um tempo, na verdade, ele me encontrou na rede social. E a gente começou a conversar, tudo. Ele foi uma pessoa assim, que me ajudou bastante em oração, sabe? Ele ministrava na minha vida, sabe? Me trazia à memória muita coisa que eu já tinha ouvido falar a respeito das Escrituras. E ele foi, assim, uma pessoa que me ajudou bastante. E a gente foi ficando cada vez mais próximo. E como foi o dia que ele lhe pediu para ser seu namorado e futuro esposo? Ai, pastor, foi assim, eu confesso que eu não esperava. Eu não esperava. Literalmente, ele me pegou de surpresa. É mesmo? Ele me pegou de surpresa porque eu não esperava. Algo singular, especial, nesse dia que ele lhe convida para ser a futura esposa dele? Ele me deu um anel. Só que no dia, tadinho, ele estava tão nervoso que, inclusive, é esse daqui, ó, que eu estou usando ele. Eu uso ele até hoje. Até hoje, hein, Ângela? Só que nesse dia, ele derrubou o anel no chão. Ele estava tão nervoso. Eu não sei quem estava mais nervoso no dia, se era eu ou se era ele, mas deu tudo certo. Ah, que bênção, graças a Deus. Vocês têm 4 filhos. Isso. Como se chamam cada um deles? Pietra, que é a mais velha. A Valentine, que é a segunda. O Benício, que é o primeiro menino.
e o Joaquim. A igreja é crescente esta, né? Olha a família aí, ó. Olha que família bonita. Vamos lá. A primeira é o Pietra. Pietra é a primeira que está... É a Valentine, que está de lacinho no cabelo. Ok, depois a Valentine, Benício. Isso, Benício e o Joaquim no colo do Daniel. A idade deles? A Pietra tem 11, a Valentine tem 9, o Benício tem 4, inclusive ele vai fazer aniversário na semana que vem, ele que faz legal, 5 anos. Bacana. E o Joaquim tem 2 aninhos. Que legal, parabéns. Deus abençoe sua casa, Eu fiz a montagem, família. pastor, porque assim, como a família é grande, é difícil juntar todo mundo. Sempre tá faltando alguém. Tem hora que eu consigo tirar com as crianças e falta o Daniel. Tem hora que eu tiro com o Daniel e 2, ou o Daniel e mais 3, e falta sempre mais 1. Então a gente tem que fazer a montagem. Que legal. Defina o pastor Daniel. Defina o pastor Daniel. Pastor, eu sou suspeita em falar, né? Eu sou suspeita em falar porque é uma pessoa, assim, que me ajudou muito, assim, no meu crescimento espiritual, sabe? É uma pessoa que... Olha aí que casal bonito. Que me deu, assim, direcionamento a respeito de muitas coisas na minha vida e até hoje ele tem me ensinado, principalmente a ser mais paciente. Porque às vezes a gente até brinca, eu falo assim, gente, Joaquim, com esse gêniozinho forte dele, puxou a Kay, né? Então, eu não queria falar, né? Mas... Na culinária, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer o mais simples, sabe? Eu não gosto, assim... Isso não só para culinária, mas, assim, para a vida eu não gosto de ficar presa muito tempo na mesma coisa. Então, eu gosto de fazer, assim, o mais simples, porém o meu melhor. O que é o mais simples? O mais simples nem sempre é o mais básico, mas é aquele que não demanda muito tempo, sabe? É que nem, por exemplo, assim... que nem uma macarronada, que eu sei que as crianças gostam, sabe? Então, eu faço do meu jeito, sabe? E aí as crianças comem, que é uma maravilha. E o pastor Daniel também, ele tem essa prática da culinária? Não. Ele se vira na cozinha, né? Isso não tem como a gente negar. Que nem eu me lembro que quando eu estava grávida do Joaquim, eu tive problemas de muito enjoo. Então, eu não conseguia fazer comida de jeito nenhum. Então, ele falava assim, olha, faz o seguinte, deixa que a comida eu faço. Olha, tá bom. Então, quando ele começava a fazer comida, quando ele começava a pegar as coisas para picar, para fazer comida, eu já corria pro quarto, já fechava a porta, colocava um pano embaixo da porta por conta do cheiro, porque eu não conseguia lidar com o cheiro. E ali ele se virava. Ele se vira na cozinha, mas assim, ele faz o basicão também. Que as crianças passaram comendo a semana inteira arroz, feijão e omelete, que era o que ele sabia fazer. Beleza. Ô, Ana, vamos expressar seu lado romântico e abençoado para o pastor Daniel? Eu tenho certeza que provavelmente ele esteja nos assistindo, está lá no escritório. Um abraço, pastor Daniel, prazer em ser seu amigo e servir no corpo de Cristo ao seu lado. Olha lá, já está aí, ó, pastor Daniel Rocha, que mulher linda, bom dia a todos. Valeu, pastor. Então, Léo, vamos ajudar a Aninha? Põe um fundo musical e eu quero que você fique à vontade para resumir a sua história de amor com o pastor Daniel Rocha e também fazer a sua grande declaração de amor. Olhando na câmera, imaginando olhar nos olhos dele nessa manhã. Minha vida, não é difícil falar de você. Eu só queria deixar registrado o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida, na vida das crianças, o quanto você tem sido peça fundamental na nossa vida, usado por Deus para nos direcionar a respeito de muitas coisas que Ele tem para nossa vida. Obrigado por ser esse homem maravilhoso que você é. Te amo, tá bom? Olha aí! Eu acho que é o pastor Daniel que está chorando lá no escritório. Com certeza, com certeza. Ele é romântico? Ele é. O que é ser um homem romântico? Olha, pastor, eu falo que ele é até mais do que eu. Ele é muito bom nas palavras. Ele fez uma música para você, né? Canta um pedacinho pra gente. Ai, pastor, é mais fácil ele cantar. É mais fácil ele cantar. A minha voz é terrível, eu não quero estragar a música. Não, tá certo, tá certo. Mas vamos deixar o nosso convite para ele vir cantar. Isso mesmo, Daniel. Se estiver aí, vem aqui correndo. Cantar a música romântica para sua esposa. Se não ia ser uma má ideia, amor da minha vida, se você pegasse o violão e viesse para cá. Olha aí, ó. Serenata de amor na manhã daqui. Ao vivo. Ao vivo, que bom. Ô, Aninha, vamos falar um pouquinho da sua trajetória em Cristo Jesus. Você nasceu num lar cristão? Não. Não? Não, eu não nasci num lar cristão. Como se chama seus pais? Minha mãe se chama Edna, o meu pai se chama Júnior, Armando Júnior. Ok. E você tem quantos irmãos ou irmãs? Somos em 4. 4. 3 meninas e um menino. Qual o grande legado que a sua família
transmitiu para você, que você transmite para os seus filhos e você vai transmitir para os seus netos? Especificamente seus pais. Eu acredito que valores em relação a como tratar as pessoas, sabe? Eu acredito que seja isso. Uma saudade da sua infância. Uma saudade da minha infância. Do tempo que não tinha boleto para pagar. Brincadeira. Uma saudade da minha infância. Eu acredito que dos amigos que ficaram. Porque uma vez eu li uma frase que falava assim, um dia você saiu para brincar pela última vez na rua e não sabia. E realmente é assim, porque as fases vão passando, sabe? E a vida vai exigindo da gente uma nova versão de nós mesmos, né? E uns começaram a trabalhar, outros foram fazer faculdade, alguns mudaram. Mas assim, eu tenho bastante saudade da minha infância, principalmente porque a minha infância ela remete muito à minha avó. Né? Como se chama sua avó? Glória. Ela é viva ainda? Não, faz mais ou menos 11 anos, acredito. Uma lembrança saudável que você tenha relacionada à sua avó, Glória. A minha avó ela era muito prestativa, sabe? E uma coisa assim que ela tinha de muito valor era os netos. Ela tratava os netos assim com muito carinho. E assim, eu sou a mais velha de ambos os lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E eu tenho assim muito apreço pela minha avó porque foi ela quem me criou. A minha mãe trabalhava, o meu pai também trabalhava fora. Então eu ficava muito com a minha avó. Então era eu e meu primo, a gente era muito grudado com ela. E a gente sempre morou junto na mesma casa, né? Então assim, quando os meus pais se mudaram, porque a gente morava, tinha a casa da frente e tinha a casa do fundo. Quando os meus pais se mudaram para a casa do fundo, eu não quis ir. Eu quis ficar junto com a minha avó, né? E é uma parte assim da minha história que eu sinto muita falta dela, sabe? Se você tivesse a oportunidade de revê-la, o que você diria para ela? Eu acho que mais um abraço. Mais um abraço. A minha avó ela gostava de conversar, mas ela não era assim muito de expressar o amor dela em palavras. Então ela fazia muito pelos netos, sabe? Tanto que eu me lembro que eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Ela fazia questão de sentar assim, todo mundo no chão, era eu, o meu primo, né, que vem depois de mim. Aí era a minha outra prima, a minha irmã, e ela sentava assim, mesmo os netos grandes. Ela vinha e dava comida na boca de todo mundo, e conversava, sabe? Ficava ali com a gente, conversando tudo. Ou então ela ficava sentada assim numa cadeira, com um pedaço de marripa desse tamanho. E brincando, tipo assim, passa aqui, pá, brincando, sabe? Não fazendo assim com força. E essa é assim, uma das poucas lembranças assim, que eu tenho dela. E os conselhos. A minha avó, ela gostava muito de dar conselhos. Um conselho que ela tenha te dado, que você tem caminhado por ele. Ai, pastor, são vários. São vários. É que assim, para cada fase, eu lembro de um conselho. Às vezes até eu brinco com o Daniel, falo assim, como dizia minha avó desses dias. Ele falou assim, já sei, como dizia sua avó, né? Mas que legal, isso é estrutura familiar, sim, muito bom. Sim. Mas apesar de você não ter convivido dentro de um ambiente evangélico, como o evangelho entrou na tua vida? Bom, como o evangelho entrou na minha vida? Eu tinha por volta de mais ou menos ali uns 13 anos. E na minha época, com 13 anos a gente ainda era criança, então a gente brincava. E eu lembro que eu estava brincando ali no quintal. E de repente eu escutei palmas no portão, né? E a minha mãe sempre deixou muito bem claro, olha, não abre o portão era fechado. Ela falou assim, não abre o portão. Chama e o adulto vai lá. Falei, tá bom, eu estava brincando ali no quintal com meu primo. E aí eu escutei alguém bater palma no portão e corri lá dentro e chamar minha mãe. Aí quando ela saiu lá fora, era um pastor de uma igreja batista, tanto que eu coloquei ele na parte da minha história, né? O pastor José Luiz. Pastor José Luiz, húngaro. Isso, ele mesmo. E ali ele fez uma rápida evangelização e ele perguntou se alguém da família gostaria de ter estudos bíblicos em casa. E aí a minha mãe falou assim, aqui todo mundo é católico. Eu, mãe, eu quero! Né? Criança naquela empolgação, mãe, eu quero. E mal sabia eu que ali já iria começar uma trajetória, né? De conhecer a palavra, de conhecer quem Deus é. E na semana seguinte, a minha mãe concordou, na semana seguinte nós iniciamos o estudo. Era uma vez por semana. Só que como eu já estava com quase 14 anos, a minha mãe e a minha avó queriam que eu fizesse catequese. E aí, depois de muita resistência, eu acabei concordando em fazer a catequese. Então, eu fazia as catequeses de sábado,
Só que de domingo teria que estar na missa. E eu fui na missa uma vez. Só que eu falava, olha, gente, ai, me perdoa, Deus. Mas eu falava pra minha mãe que eu ia na missa e eu descia para a escola bíblica dominical. E ali, Deus foi ministrando na minha vida, sabe? Deus foi ministrando. E eu me lembro que no retiro, depois de já um tempo assim de caminhada, sendo assim, simpatizante, mais simpatizante com a religião do que cristã. No retiro em 2009, eu lembro que eu fui e algo me chamou muito a atenção. Tem uma amiga de Bauru, que ela fazia um trabalho evangelístico de evangelização nas ruas. Né? E ali ela apresentou rapidamente uma peça de teatro para falar a respeito de moradores de rua, tal, e assim, aquilo mexeu muito comigo. E uma frase que ela disse, aquilo me trouxe tanto impacto que eu creio que foi uma das orações assim mais profundas que eu já fiz naquele dia, porque a minha alma por dentro doía. E ela disse assim, até quando você vai achar que o seu lugar é ficar esquentando cadeira dentro de igreja? Até quando aqueles que estão lá fora vão passar como invisível para você? São vidas se perdendo, sabe? E aquilo, eu fiquei muito impactada com aquela frase, né? E aí eu me lembro que naquele mesmo dia eu tomei uma atitude na minha vida. Foi quando eu orei e falei para Deus, falei, Senhor, não é possível que depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu escutei a respeito do Senhor, não é possível que eu seja só mais uma pessoa dentro da igreja. Não é possível, eu não aceito isso. Só que eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer. Fala comigo, sabe? E ali, algo Deus já estava fazendo, só que nem sempre a gente contempla as coisas assim de imediato. Né? Aí passaram-se 2 dias e ela era coordenadora da Escola de Missões Urbanas em Bauru e surgiu o convite para participar. E aí em 2010 eu comecei a fazer a Escola de Missões Urbanas, que foi assim um divisor de águas na minha vida, né? E ali a gente aprendeu vários temas a respeito de evangelização, a respeito de tribos urbanas, sabe? A respeito de como você aborda uma pessoa. Eu quero entrar daqui a pouquinho, em 2010, exatamente na EMU. 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 Isso. Escola de Missões Urbanas. Eu quero entrar daqui a pouquinho. Mas antes, dentro desse contexto, você começar a sua caminhada com Jesus aos 13 anos, na Igreja Batista Missionária no Geisel, é isso? Geisel. Geisel. É o presidente, é o presidente Geisel, tá bom. Isso. Ok. Lá na cidade de Bauru, né? Isso. Aí, aos 14 anos, você é batizada nas águas. Isso. A sua família, de boa, como foi? Porque você mencionou que eles queriam te levar para a catequese na Igreja Católica. A minha mãe aceitou. Não tive, assim, não encontrei resistência da parte dela, nem da parte do meu pai, sabe? Porque eu creio que quando é algo bom, não houve, assim, nenhuma discordância da parte Eles foram dele. no seu batismo? Não. Não? Não foram. O que foi peculiar para você no seu batismo? Algo especial, assim, que um hino, uma palavra, o momento que você entrou nas águas e saiu, o que foi? Ali eu senti que estava começando algo novo na minha vida. Né? Ali eu comecei a entender o que era o significado de uma vida nova, de uma vida diferente, sabe? Então eu já me senti diferente. Justamente porque, por mais que eu era assim, mais simpatizante da religião, né, do cristianismo, eu caminhava de uma forma diferente no meio das pessoas, sabe? Em relação à vestimenta, sabe? E ali eu já sentia que Deus começou a fazer algo diferente da minha vida. Glória a Deus. Algo que tenha sido para você uma experiência ímpar com a pessoa do Espírito Santo. Algo que foi marcante na sua vida. Isso é em toda a trajetória. Pode ter sido lá atrás ou pode ser nesses dias. Deixa eu pensar. Uma experiência ímpar com ele. Uma experiência ímpar com o Espírito Santo. É que foram tantas, pastor, tantas. Enquanto você está pensando, deixa eu fazer outra pergunta, daqui a pouquinho nós voltamos a essa aí.
A música sempre esteve presente na sua vida? Você é casado com um pastor que é o ministro de louvor e adoração. Anteriormente de conhecê-lo, a música sempre esteve presente? Sempre. Louvores que foram marcantes para você? Nossa, o pastor na minha adolescência amava Cassiane. Eu era batista, mas tinha um pezinho ali no pentecostal. Olha aí, dona Ângela, tá vendo aí? Como é a junção de tradicional com pentecostal? Como nós poderíamos dizer, dona Ângela? Una. Como que é? Fica muito estranho, não dá nem pra... Pentecional? Canções delas, da Cassiane, que foram marcantes para você. Uma ou duas aí que você... Eu gosto muito daquela, uma chuva de glória, uma chuva de fogo, uma chuva que... Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Isso, quando começava isso aí, ó. Ei, coisa boa, hein? Época de vigília, já fui alguma vigília? Já fui sim. Já fui vigília, já fui no monte. Já foi no monte? Olha, a primeira experiência que eu fui no monte. Conta aí pra gente a experiência do monte. Eu era adolescente, né? Tinha aí por volta de uns 15 anos, mais ou menos. E eu fui por curiosidade. Olha, Jesus amado. Eu fui por curiosidade mesmo pra saber como que era. Porque eu sempre vejo as pessoas falam, porque no monte acontecem umas coisas diferentes, tarará. Falei, vamos lá conhecer como que é o monte, né? Aí, a convite de uma galera da igreja pentecostal, eu fui. Só eu batista, né, lá no meio, só... O pessoal tudo aleluiado. O pessoal tudo aleluiado e eu quietinho. Pastor, de repente, eu lá quietinho no meu Deus canto. É Deus de repente. Exatamente, é Deus de repente, exatamente. E aí... Eu lembro que eu quietinha lá no meu cantinho orando, o pastor veio, a hora que ele colocou a mão assim na minha cabeça, aí começou... Aí comecei ali até a primeira experiência de falar em línguas, logo eu, batista, que legal, né? Foi batizada com o Espírito Santo com evidência de línguas. Fui, sim. Aí ali, eu acredito, respondendo a pergunta anterior, ali eu acredito que foi assim, uma experiência assim ímpar. Que bênção. E como foi depois você voltar e falar, pastor, eu no meu caso, eu fui excluído, né? Porque eu fui batista também. E a igreja que eu frequentava era uma igreja tradicional naquela época. Hoje não é mais, hoje ela é neopentecostal. Hoje o próprio pastor é aleluiado. Porém, lá em 1987, a Ângela já tinha nascido fazia tempo nesse período, já estava rodando aí. Em 87, não, 87, 86 para 87, 16 para 17 anos. De 13 para 14. Eu já tinha 87, 17 anos. E eu fui contar para o meu pastor, todo alegre, feliz. Pastor, olha o que aconteceu. E comecei a falar em línguas e orar. Me excluiu. Que coisa. Cheguei em casa depois de um tempo, acho que um mês depois, Ângela, eu recebi uma cartinha em casa. Você está desligado da igreja tal por não estar de acordo com a sã doutrina, aquela coisa. Foi difícil para mim. Mas eu sempre tive muitos amigos das comunidades evangélicas, das igrejas metodistas, igrejas batistas renovadas, né? E na Assembleia de Deus. E as pessoas me deram uma estrutura e um suporte muito grande, então aquilo não me afetou. Fico pensando, uma pessoa que não tivesse estrutura, talvez nunca mais voltasse, né? E o interessante é que esse mesmo pastor que me exclui, ele era radical. Ele subia no púlpito, Ângela e Léo, ele falava que isso era uma coisa, falar em línguas era uma coisa de uma distorção psicológica, uma ação diabólica. Ele dizia isso mesmo, aqui não tem esse negócio e tal. E a igreja lá devia ter em torno de umas 800 pessoas, talvez, né? E ele falava isso, o conselho de pastores fazia parte os tradicionais e os neopentecostais e os pentecostais. Sentiam-se incomodados com essas frases, né? Puxa, o pastor pentecostal ali do lado, o cara que fala em línguas, ele está falando que pode ser uma distorção psicológica ou uma ação diabólica. Então o pessoal começou a orar por ele. E começaram a orar. Aí, num Deus do de repente, esse homem dormindo, ele tem um sonho, assim como aconteceu com Saulo na estrada de Damasco, o Espírito de Deus veio sobre ele e falou no sonho, fulano, por que você me persegue? Eu perseguindo o Senhor? Sou teu servo, mas por que eu estou te perseguindo? Porque você tem dito isso, então a glória de Deus veio sobre ele no sonho e no sono, que quando ele acorda, ele está sentado na cama, com as mãozinhas para o alto e falando em línguas. Olha só. Aí a esposa dele olha e se assusta com aquilo. Durante toda a vida ela ouviu ele dizer que era uma ação
demoníaca ou uma distorção psicológica, já chamou os diáconos da igreja dizendo que o pastor estava endemoniado. Chama, meu Deus, o que vai acontecer com meu esposo? E, naquela época, eu não sei como funciona hoje, os pastores eram funcionários dentro da administração da Igreja Batista, eram funcionários e a diretoria resolveu mandar ele embora. Porque durante anos ele pregando sobre uma coisa e agora ele está vivendo aquilo. Aí ele pediu a oportunidade para que ele pudesse conversar com a igreja. Fazia anos que ele pastoreava, então ele queria conversar com a igreja sobre isso. Né? E deram a oportunidade, antes dele ser demitido, de conversar com a igreja. Quando ele conversa com a igreja leva aquele impacto de primeiro momento, né? E a diretoria da igreja até então, que era um corpo diaconal, decide demiti-lo. Porém, as pessoas que conheciam o estatuto da igreja automaticamente convocam uma sessão extraordinária, e nessa sessão extraordinária, a igreja é soberana, eles destituem a diretoria, formam uma nova diretoria e mantêm um pastor. Resumindo, hoje a igreja tem mais de 4.000 pessoas. Nossa. E ele continua pastoreando. E quando ele me encontra na rua, ele fala, meu Deus, não acredito que eu te excluí, me perdoa. Mas assim, a ação de Deus que veio sobre a vida dele, fenomenal, né? E eu louvo a Deus, você falou da sua igreja batista, que né, eu fico imaginando a experiência como tenha sido. Mas aí, voltando aqui, em 2010 você entra no EMU, Escola de Missões Urbanas. Isso. O que foi de significância? Tá aí, ó. O que acrescentou, o que agregou, o que trouxe de valor na sua vida ter passado esse período? Quantos anos foram? Foram meses, não chegou a ser um ano. Tá. Esses meses, qual foi o impacto que causou na sua vida? Vários. Me tratou assim, de uma forma, porque, pastor, sendo bem sincero, eu era muito chata. Muito chata, eu reclamava de tudo. Na igreja? E reclamava de tudo? Tipo, da vida. Da vida? Da vida. Vamos supor, você tinha quantos anos em 2010? 2010 já tinha... Deixa pra lá. Acho que 20, 21. Acho que 21 para 22. Tinha 21 para 22 anos. Você reclamava da vida, sendo cristã, por quê? Faltava algo? O que te levava a reclamar da vida? Dentro do contexto, você disse que reclamava de tudo e da vida. Mas era assim, era aquele tipo de reclamação, por exemplo, você vai tomar um banho, a água de chuveiro tá muito quente, saco de chuveiro quente. Sabe a preguiça de ir lá e mudar, sabe? Aí você vai comer uma comida, passou do horário, comida gelada. Vou comer comida gelada, não dá. Sabe? Esse tipo de reclamação, assim. E eu não tinha, assim, uma noção, assim, porque até então a minha vida era ali, sabe? Sabe quando você vive uma vida que acha que é só ali aquela caixinha? Então, sabia, claro, que existiam pessoas passando fome e tal, só que isso pra mim era relevante, sabe? E aí, depois que eu passei pela Escola de Missões Urbanas, tem as aulas durante a semana e de final de semana tem os práticos. E os práticos, eles eram dentro de uma comunidade. Então, em 2010, quando eu fiz, foi na comunidade de Jardim Ivone. E eu comecei a olhar uma realidade a qual eu não vivia. A minha família, assim, não é uma família de bens, sabe? É uma família normal. E aquilo para mim me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha entrado dentro de uma comunidade, eu não sabia como que as coisas eram ali, sabe? E ali eu comecei a ter um entendimento, falei assim, nossa, mas por que eu reclamo tanto se existem pessoas que são tão gratas, sabe? E a gente entrava na casa das pessoas e conversava, e elas sempre muito gentis, sabe? Você quer uma água, você quer um café, você quer comer alguma coisa, sabe? São pessoas simples, que às vezes não tinha nem o que comer dentro de casa, mas eram pessoas gratas, sabe? E aí Deus começou a ministrar na minha vida sobre ser grata com aquilo que eu tinha e com aquilo que eu era, sabe? E ali eu fui entendendo muitas coisas. Aí eu acho que isso começou a ter uma proporção assim um pouco maior na minha vida, depois que a gente alugou um espaço e começou a trabalhar fixo ali naquele espaço. Só que dentro da comunidade. Só que já não era mais a comunidade Jardim Ivone, já era a comunidade de comunidade São Manuel, né? Favela São Manuel em Bauru. E é uma das comunidades assim mais... eu não sei a questão agora, mas pelo menos era uma das comunidades assim mais perigosas que tinha em Bauru. Alguma experiência com algum morador de uma dessas comunidades que mexeu com você?
Várias, pastor, várias. Porque, assim, dentro da casa era dividido por equipes, né? Então, assim, eu, junto com algumas amigas, a gente trabalhava no salão de beleza. Então, a gente trabalhava a autoestima e aproveitava para evangelizar, para orar por aquelas mulheres. E, assim, muitas delas, após o atendimento, elas procuravam a gente para desabafar. Olha aí, ó. Procuravam a gente para desabafar, para conversar sobre algum problema que estava passando. Aí é dentro do projeto. É dentro do projeto. E tinha a parte de historinha das crianças também, que eram todas historinhas bíblicas, sabe? De um modo de evangelizar as crianças. Tinha o artesanato para mulheres também. E a respeito disso, a gente até chegou a fazer algumas amizades, mas que isso depois, conforme o tempo, acabou se perdendo, né? Mas a gente fez amizades com mulheres ali de dentro da comunidade que, assim, a gente olhava assim, parecia que a pessoa tinha uma vida normal. E aí um dia essa pessoa se sentiu à vontade de nos procurar para conversar, né? E começou a desabafar, sabe? Falando que o marido estava preso, que o filho estava preso, e que ela se sentia muito sozinha, sabe? E que depois que a equipe teve a ideia de montar essa casa para atender mulheres, elas começaram a se sentir assim mais acolhidas, porque até então, hoje em dia, as pessoas são muito individualistas, né? Então, qualquer gesto de carinho que você dá para uma pessoa, ali para ela já significa muito. Para quem geralmente não recebe nada. Então, ali elas tinham atenção, era trabalhada a autoestima delas. Um sorriso, um abraço, faz uma diferença na vida das pessoas. Muito, pastor, muita diferença. E são coisas simples. Muitas vezes a gente não precisava falar nada, mas só o fato de você trazer a pessoa para perto de você e abraçar, ali ela já cai em lágrimas. Era a pessoa de um lado e a gente do outro. Imagino. Sabe? E as crianças, mesma coisa, as crianças assim, carentes, sabe, de atenção, de carinho, sabe, louva a Deus pela vida da equipe que trabalhou com a parte de historinha para as crianças naquela época, porque, assim, as pessoas em si, assim, eram muito, muito coração, sabe, muita emoção, então elas tinham um carinho tão grande para aquelas crianças, sabe, então, e ali, eu sei que as sementes foram plantadas ali naquelas crianças, tanto que uma dessas mulheres, que eu comentei com o senhor que ela se sentiu à vontade de nos procurar para conversar depois, eu encontrei ela há uns 2 anos, mais ou menos, numa igreja que eu congregava, até citei a igreja, aí, só que isso é mais para frente da história, Tá. E ela havia se convertido. Ela Glória estava Deus, dentro da igreja servindo, que bênção, e ela glória falou a Deus. assim, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, sabe? Porque vocês olharam para onde ninguém olha. Esse é um fruto do precioso trabalho. Isso é um fruto, né? Exatamente. E às vezes Deus esconde de nós os frutos para que não fique o orgulho, né? Ana, você acredita que, se possível, cada cristão deveria ter uma experiência evangelística ou dentro de um contexto missionário para se tornar mais humano? Porque numa experiência dessa, a gente acaba se tornando mais humano. Às vezes a pessoa ela não dá valor, ela chama de menos aquilo que no conceito de Deus é mais. Sim. Às vezes ela não aprecia tantas coisas preciosas que Deus tem colocado na vida dela e chama de menos essas coisas que são mais de Deus. Você acredita que cada cristão deveria ter uma experiência assim? Com certeza. Com certeza. Isso acredito que é indiscutível, porque isso nos ajuda a fortalecer quem somos, né? E com certeza, isso faria uma grande diferença na vida de todo cristão. Na Escola de Missões Urbanas, você fez algum tipo de evangelismo com artes cênicas também? Pastor, eu tentei. Eu tentei. Doida, né? Eu tentei fazer pirofagia, mas não consegui. Como é que é o nome? Rolou. Pirofagia, de cuspir fogo com a boca. Caramba! Mas assim, apesar de ser um pouco corajosa, em relação a isso eu tinha muito medo, sabe? Porque era uma coisa assim que não podia, de forma nenhuma, ter o mínimo de erro. Aí nessa foto, foi no dia que a gente estava se arrumando, né? Porque a gente saía assim, independente do lugar, se era orfanato ou um lar para adolescente, sabe? Um abrigo, ou se era para um lar geriátrico, era assim. A gente chegava e levava alegria, então era sempre com o rosto pintado, bem colorido, sabe? Apesar da roupa preta. E nesse dia a gente estava indo na Vila Vicentina, que é um lar geriátrico que tem em Bauru, né? E ali também foi uma experiência assim marcante. Mas assim, professor, o que mais mexia comigo era o orfanato. Eu falava assim, gente, se eu puder não ir, aí a coordenadora, né, que é a mesma que a coordenadora da Escola de Missões Urbanas, falou assim, não, a gente vai, você vai.
Eu falava, não, pelo amor de Deus, porque criança não tem como. Ali a gente sentava com as crianças, então, dependendo da idade, elas mesmas começavam a falar da história delas, o que tinha acontecido, algumas tinham passado por abuso, sabe? Teve uma, meu Deus do céu, que história pesada. Eles eram em 4 irmãos. Como eles tinham idade diferente, 3 estavam no orfanato e a maior estava num abrigo. E ali ela contou pra gente, né, que ela dali dos 3, ela era a maiorzinha, ela tinha acho que na época uns 5, 6 anos mais ou menos. E ela contou, os pais dependente químico e a mãe fazia programa. E ela contou que ambos eram traficantes. Ela falava assim, tia, a polícia entrou na minha casa e bateu na minha mãe, bateu no meu pai e eles começaram a puxar a gente pra fora. Tia, eu tenho medo, sabe? E ela falava aquilo e a gente ficava apreensivo porque eram tantas histórias, sabe? E depois pra gente se recuperar de tudo aquilo, levava um tempo, sabe? Porque eram, assim, histórias terríveis de crianças que os pais levavam pra se prostituir, sabe? Meu Deus. A gente conheceu uma menininha que na época ela estava com 8 anos e ela morava na rua com os pais. E com 3, 4 anos, a mãe dela dava ela para traficantes, para abusar dela a troco de droga. Meu Deus. Sabe? E era, assim, histórias terríveis. É uma realidade. Pesado. É uma realidade do nosso dia a dia. Exatamente. Né? Isso assusta, nos causa-nos impacto, mas é uma realidade. E o Evangelho é a boa notícia que pode transformar a vida dessas pessoas, dessas crianças. Por isso, a importância do trabalho da Escola de Missões Urbanas, entre tantas outras instituições que trabalham com afinco, porque isso mexe, é uma realidade. Nossa, essa semana que passou, nós conversamos aqui com a dona Genilda, né? Impacto também na vida dela, ela criança dos 4 até os 15 anos de idade sendo abusada. E da mesma forma, por pessoas chegando da família, estava lá dentro da questão do tráfico, ela praticou o aborto 7 vezes. Meu Deus. Ela disse que se tornou uma coisa normal. Uma pessoa assim, ela está desprovida de um amor genuíno. Né? E Deus levanta pessoas como você, dentro dessa experiência, e outras pessoas mais, para levar esse amor e uma boa notícia, que elas são amadas. Que independente da realidade ou do passado ou da vida que ela está levando, o Evangelho é capaz de entrar e modificar a história, mudando a realidade e transformando o destino dessas pessoas. É verdade. Choca você falar tudo isso, mas é uma realidade. Exatamente. Eu me lembro também que uma das madrugadas que a gente fazia também trabalhos nas madrugadas, né? E a gente, em Bauru, passa assim a linha férrea, que passava trem em Bauru. Uhum. E aí eu me lembro que um dia a gente entrou e foi caminhando. Só que essa mesma linha férrea, ela dava lá na favela de São Manuel. E nesse dia a gente não sentiu o dia até lá na frente, porque no caminho a gente ia conversando com dependente químico, com garoto de programa, sabe? E a gente ia ali evangelizando. E exclusivamente nesse dia a gente não sentiu o dia adiante. Aí a coordenadora falou assim, não, vamos voltar. Aí a gente voltou, né? Ela falou assim, bom, eu acho que é isso, vamos então começar a se organizar para a gente poder voltar para casa. Só que nesse dia a gente sempre saía por um lugar, né? Só que nesse dia a gente decidiu sair por outro lugar, um pouco antes. E logo que a gente, era assim, lá é murado, né? Então tinha um buraco assim, uma parte das placas estavam faltando. E a gente passou por ali. Quando a gente chegou na esquina que a gente olhou, tinha um travesti ali. E a gente pensou assim, e agora? A gente vai lá conversar com ele, né? Não vai. E ele ali quieto, só olhando. Aí a Elaine, que é a coordenadora, falou assim, não, vamos lá. E a gente não quer sozinho, geralmente é de 3, 4, sabe? Não dava para ir todo mundo para não assustar a pessoa, mas também não dava para ir sozinho. A gente chegou lá e perguntou se ela queria água, se ele queria água, e ele disse que sim. E a gente perguntou o nome dele, a idade e tal. E a gente ali foi conversando, sabe? Evangelizamos ele. Ele começou a chorar loucamente, assim, que a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí ele, depois que ele conseguiu se acalmar, assim, ele falou assim, na madrugada anterior, ele falou desse jeito, na madrugada anterior, eu pensei em tirar minha vida. Ele falou assim, eu já fui cristão, eu já fui líder de louvor, e eu já caminhei por outros caminhos também. Ele falou, hoje, eu não sei o que é de mim. Eu estou perdido, mas na madrugada passada eu tentei tirar minha vida. E eu virei para Deus, e virei para o diabo e falei assim, aquele que alcançar
até amanhã, meia-noite, a minha vida, eu sei que é o caminho que eu tenho que voltar. Glória a Deus. E ali ele começou a chorar e ele começou a se desmontar assim na nossa frente, sabe? Ele falou assim, hoje eu sei a besteira que eu fiz na minha vida de ter me afastado dos caminhos do Senhor. Desviar. Porque eu sei que eu sou amado. Glória a Jesus. Sabe? E eu louvo a vida de vocês porque sou imensamente grato a Deus porque Ele me alcançou primeiro. Glória a Jesus, hein? Sabe? E ali ele falou assim, muito obrigado por tudo, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele falou assim, eu não sou daqui de Bauru, eu sou de São Paulo, eu vim pra cá. E eu falei, se até a meia-noite nenhum dos dois me procurar, eu vou tirar a minha vida. Olha. E a gente chegou primeiro às 11h58 da noite. 11 horas. A gente estava indo embora. Eu estava pensando o quê? Esse Deus é maravilhoso. Hein? Deus é assim, você está me contando isso, eu lembro de uma experiência de uma pessoa que eu conhecia no Rio, o nome dele, Mário, e ele decidiu tirar vida. E tem coisas que são loucuras, o evangelho é loucura, não entra dentro do nosso padrão racional muitas das vezes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. A Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem. Então tem coisas que acontecem como essa, o homem fazer um desafio desse, né, na condição de vida que ele estava, Deus o ouve, envia vocês 23 horas e 58 minutos, né, ali trazendo a resposta do pedido dele. Ali nos últimos segundos. E você me fez lembrar de uma experiência que eu tive, internautas, de um amigo conhecido, Ângela, o Mário. Ele era barra pesada, ele era do tráfico e nós crescemos juntos, eu acabei indo para a igreja, ele vivendo o caminho dele. Léo, teve um dia determinado um dia que eu passei por ele, o convidei para ir para a igreja. E ele falou, não vou, e estava armado, e estava drogado, e me apontou a arma, aquela coisa toda, e eu fui para a igreja. E fui orar por ele. E nesse culto, nesse dia, a gente orando, pedi oração para alguns amigos nossos, uma irmã dentro da igreja sentiu no espírito que ela tinha que sair, ir até um beco próximo da igreja e gritar 3 vezes, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pausadamente. E ela voltou para a igreja. Quando, de repente, a gente está lá no culto, que o pastor iria continuar a pregar, quem chega lá na igreja? Descalço, sem camisa, com a arma na cintura, de bermuda, gritando, apavorado, dizendo, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, o Mário. E ele vai entrando na igreja, eu quero falar com o Vandinho, ó. Né? Eu quero falar com o Vandinho, eu quero falar aquele tumulto. E eu olhei lá de cima, ele entrando. Os diáconos se aproximaram para deter, mas ele estava com a arma na mão. Aí o pessoal recuavam, né? Aí eu desci, fui lá falar com ele, chorou, me abraçou, pegou a arma. Eu falei, cara, você passou ali. Ele era filho de uma mulher de programa, né? E não conhecia o pai. Ele decidiu tirar a vida. E segundo ele, quando ele levou a arma para dar um tiro na cabeça, ele ouviu a voz dizer, Jesus te ama. Só que ele olhava e não via ninguém. Coisa de loucura. E ele faz algo parecido com esse cara que você disse. Ele fala assim, Jesus, tu me ama, então fala que me ama de novo. Jesus te ama de novo. Ele falou, Senhor, me perdoe. Dúvidas. Eu acredito que isso é coisa do Vandinho. Então ele deve estar acontecendo alguma coisa. Se o Senhor tem um plano na minha vida, diga mais uma vez que me ama. Aí a mulher grita, a irmã grita por a última vez, Jesus te ama. E ele corre para a igreja. E lá ele entrega a vida. Hoje ele é um pastor presbiteriano, servindo ao corpo de Cristo, assim, uma bênção mesmo. Então é o que Deus faz. 11h02, eu recebendo aqui a Ana Carolina Alves Rocha, missionária Ana. Satisfação, viu? Ela que formada na Escola de Missões Urbanas, com essas experiências marcantes que já choramos aqui. Bênção demais. Compartilhe a nossa programação, marque pessoas, edifique alguém com a história de vida da Ana Carolina. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já.
Criador que me formou pra sua glória, me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não
Agora na capital paulista são 11 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616 e temos uma estrutura para receber você e a sua família. Os nossos cultos oficiais acontecem aos domingos, às 10 e às 19 horas, às quartas-feiras, às 15 horas e às quintas-feiras, às 20 horas. Deus tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história, o seu destino. Venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus e pessoas. Você já faz parte da nossa igreja local há quanto tempo, Aninha? Um ano, mais ou menos. Um ano? Isso. Ah, então é novinha ainda, né? Mas, pastor, você não acredita que eu já visitei algumas vezes a Igreja Brasil para Cristo lá em Bauru? Ah, que legal. Que, inclusive, é perto de onde eu morava, Que no bacana. Geisel. Você sabe que, independente de qual denominação você seja ou esteja, você sempre vai querer o Brasil para Cristo. Verdade. Quem não quer o Brasil para Cristo? Todos nós, né, Léo? Você quer o Brasil para Cristo? Lá na Bahia, Léo, você ia na Brasil para Cristo? Puxa, Léo, vamos enviar você para lá para abrir. É Juquié lá? Jequié para Cristo. Opa, futuro pastor Léo lá. E missionária Juliana. Fala aí, missionária, você também recebeu uma ordenação de missionária? Sim. Conte, como foi essa experiência? Essa experiência para mim assim foi muito marcante. Eu me lembro que logo que eu comecei a ir para a igreja pentecostal, uma das primeiras profecias que me foi me entregue seria essa: Deus vai te levantar como missionária. E aí eu orava a respeito disso, sabe? Eu pedia para que Deus continuasse me enviando para falar do amor dele para outras pessoas também. Então isso para mim foi como uma resposta de oração. E aí eu me lembro que a primeira vez que o Daniel foi comigo lá na igreja, nessa igreja pentecostal, a pastora já chamou de pastor. Ele ainda não tinha sido ungido. Depois, mais tarde, ela o ungiu como pastor. Ela o chamou de pastor também, né? Aí ele falou: não, eu não sou pastor não, mas Deus vai te levantar como pastor também. E na igreja de um outro amigo, mesma coisa. Deus chamou ele de pastor e ele também... Um amigo nosso chamou ele de pastor e ele falou também: não sou pastor ainda, né? E a respeito de ser ungida como pastor, meu Deus, como missionária, uhum. Para mim, assim, foi uma surpresa, né? Mas Deus já tinha me avisado que ele iria fazer. Então, assim, foi uma experiência, assim, única na minha vida, sabe? Que foi ter o reconhecimento de Deus ali sobre o meu verdadeiro chamado, que também veio a ser resposta de oração, da oração que eu fiz lá em 2019, sabe? Senhor, qual era o meu chamado? Uhum. Para que eu tô aqui? Você comentou que você fazia evangelismo também debaixo dos viadutos. Também. Como era essa experiência? A gente se reunia. Eram os moradores que literalmente moravam embaixo da ponte. Assim, Também. Assim, aos sábados a gente fazia culto ali, mas às vezes durante a semana a gente se reunia para falar com moradores de rua. Então, tinha a galera do evangelismo e tinha a galera do teatro. E ambos, um fazia tanto um quanto o outro, mas geralmente quem evangelizava não fazia o teatro naquele dia e vice-versa. Eu ficava assim mais na parte do teatro, mas também evangelizava. Então a gente chegava para conversar com moradores de rua, sabe? Ouvia a história deles, sentava, oferecia um pão, um café. A gente sempre levava um lanchinho para eles, um pão, um café, um chá. E no culto ali, debaixo do viaduto, eram mais para dependentes químicos que ficavam ali mesmo. Uhum. Então era um culto mesmo. Tinha o louvor, tinha a palavra, tinha a oração. Ali as pessoas aceitavam a Jesus, sabe? Foi assim... foi uma experiência assim, muito bacana. Dentro desse contexto de evangelismo, nas comunidades, em lugares como esse que você acabou de dizer, você já percebeu de Deus algum tipo de livramento? Já teve algum tipo de afronta que você viu a mão de Deus trazendo livramento, ou seja, para você ou para as pessoas da equipe envolvidas? Já, pastor, já. Assim, como a gente lidava com várias pessoas, né? De diferentes tribos, digamos assim. Tinha a parte que eram as garotas de programa, tinha a parte dos travestis e tinha muita gente assim que afrontava mesmo, sabe?
Eu me lembro que teve um dia que a gente estava subindo uma rua de Bauru, o comércio principal de Bauru chama Calçadão da Batista. Isso era por volta de umas 2 horas da manhã. E, de repente, do nada, veio uma pessoa, assim, que apareceu do nada. Estávamos, assim, em galera, sabe? E a pessoa chegou, assim, do nada. Ele se apresentou como pastor, mas nitidamente era um morador de rua. E ali ele começou a falar a palavra do Senhor, mas de uma maneira totalmente debochada, sabe? Tipo, caçoando mesmo, sabe? Daquilo que a gente estava fazendo. E aí a gente parou, sabe? Pedi para que ele parasse, ele não parou. E ali a gente fez uma oração e ele sumiu. Tiveram algum tipo de conflito com pessoas possessas por espíritos malignos? Não. Não? Não que eu me lembre. Ok. Dentro da Escola de Missões Urbanas, o que era o projeto Metanoia em 2011? O Metanoia, ele tinha casa, né, onde funcionavam os projetos, e tinha parte de evangelização e teatro. E tinha parte de visitas também, que é onde a gente visitava os orfanatos. A gente chegou a fazer teatro de evangelismo dentro de um evento de Umbanda. Já era na prática disso que vocês faziam no dia a dia, estava inserido esse projeto. O Metanoia, ele veio ser um braço depois do que é a Escola de Missões Urbanas. Então, era uma galera, e ali dessa galera foi selecionado algumas pessoas, de algumas turmas, né? E ali a gente montou o Metanoia. Eram pessoas exclusivamente batistas ou era interdenominacional? Era de várias denominações. Ah, que não legal. Era exclusivamente de uma denominação. Tinha algum Brasil para cristão lá no grupo? Não, pastor, não tinha. Não aí, tinha. Léo, viu? Mas tinha um assembleano. Tinha assembleano também. Que legal. Na parte teórica, lembra de algumas matérias que você tem estudado e qual delas assim mais te chamou a atenção, mais te influenciou? Qual delas mais me chamou? É que assim, eu fiz em 2010, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Mas teve essa questão da matéria de evangelismo, né, de conhecendo Deus, quem realmente Deus era, porque não adianta a gente chegar para evangelizar uma pessoa se você realmente não conhecer quem Deus é. Né, aí tinha aula de cosmovisão, tinha aula até de primeiros socorros, porque a gente nunca sabe o que você vai encontrar, né, na rua, de repente precisa socorrer alguém e tal. Você conheceu a Jocum? A Escola de Missões Urbanas é do Jocum. Ah, é da Jocum? É da Jocum. Poxa, que legal, não sabia, né? Bacana, a Escola de Missões Urbanas, Jocum Jovens com uma missão, bacana. Sim. Então, que legal. Você sabe que eu sou fã da Jocum, né? Eu conheci o pastor Cote, lá de Almirante, Tamandaré, ao lado de Curitiba, da região metropolitana, um grande escritor, pregador extraordinário. E a Jocum sempre esteve presente na minha vida. Eu, adolescente, eu lembro no Rio de Janeiro, eles fazendo os trabalhos de artes cênicas, as evangelizações nos metrôs, nos trens, nos ônibus. Eu lembro de um evento em Copacabana que aconteceu, era um show, e esse show era secular, não era gospel. Mas um grupo da Jocum participou. Eles entraram todos mascarados, assim, cheio de máscara, aquela coisa toda. A gente não usava máscara, mas a gente pintava o rosto. Então, a gente ficava praticamente irreconhecível. Aí eles entraram assim, começaram a tocar Anja, aquele sonzão. O pessoal ficou na adrenalina. Aí, de repente, eles pararam. Aí eles falaram, olha, vocês nos conheceram vendo o que nós fazíamos antes e como nossa vida era. Agora nós queremos apresentar como somos hoje. Começaram a tocar, na época ainda, uma música até que foi a música da minha conversão, eu lembro até hoje, que não foi nesse dia que eu me converti, mas a música que eles cantaram foi da época que eu me converti, né? Aí aquela Jesus Cristo mudou o meu viver. Canta aí, dona Região, uma palhinha. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aí eles começaram a tirar as máscaras assim, contar as experiências dele. Uau, um monte de gente se converteu. Bacana. E eles tinham os trabalhos de tendas também. As tendas que eles armavam, e nessas tendas lá sempre botavam um cara lá dentro para dizer que recebia um espírito. É o Espírito Santo, glória a Deus por isso, né? E paravam, ó, santo bom, esse aí, santo bom. Ele lê a mão, ó, entra aí. Ele jogava lá dentro da barraquinha, aí pegava a mão da pessoa e falava, ixi, estou vendo um inimigo. Ele quer destruir a sua vida. Ele vai te levar para o inferno. Quem é? É o diabo. Às vezes, quando falava isso, a pessoa caía endemoniada. É um trabalho fantástico da Jocum. O que você tem saudades dessa época que você praticava
esse evangelismo? Não estou dizendo que você não faça hoje, mas nesse período seu que você estava envolvida com EMU, com a Escola de Missões Urbanas, que é da Jocum. Eu acho que da comunhão que a gente tinha. Eu me lembro que antes da gente sair para algum lugar para fazer o evangelismo, a gente se encontrava num determinado lugar, que era uma praça que tem em Bauru, né? E ali a gente já usava os próprios banquinhos que tinha ali, era uma coisa assim muito simples, né? Não tinha nada, tipo assim, era um espelho de mão que a gente usava, sabe? Não era igual você se arruma em casa, que tá ali tudo na mão, sabe? Então a gente colocava as coisas tudo ali e ali a gente começava a se arrumar e o pessoal começava a chegar, olhar, mas que é esse bando de gente doida aí pintando o rosto de preto nesse sol quente de 40 graus, sabe? E assim, essa fase foi uma fase assim que deixou bastante amigos, sabe? Tem contato com eles até hoje? Alguns eu tenho contato, sim. Alguns eu recuperei recentemente, né? Outros, assim, a gente não deixou de ter contato. E outros, assim, acabou se perdendo, sabe? Cada um seguiu a sua vida e foram fazer outros projetos, outros acabaram se desviando, sabe? Mas... Você teve a experiência de fazer evangelismo em transportes públicos também? Não. Não? Não. Você sabe que no assim, Rio... Bauru é assim, ao mesmo tempo que é grande, é pequenininho. Você sabe que no Rio eu fui tentar fazer isso, me botaram para fora do ônibus. Ei, coisa boa. Mas eu me lembro, pastor, que um dia... E independente de público, se tivesse uma pessoa sentada ali, a gente apresentava uma peça de teatro para aquela única pessoa. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi apresentar o teatro, tinha uma das peças que eu morria, né? Então, assim, era o mal atacando, sabe? As forças malignas atacando ali na mente e o que levou a pessoa ao suicídio. Então, eu era essa pessoa. E aí depois, num determinado ponto da peça, as pessoas que faziam o papel ali de espíritos demoníacos me erguiam assim como se fosse um troféu, tipo, nós conseguimos, sabe? E assim, tinha o tempo da música, quem faz teatro sabe, tinha o tempo da música certinho. Aí, em determinado ponto da música, você tava assim, você só se jogava para trás, e aí o próprio pessoal pegava assim e já levantava para cima. E nesse dia, eu não sei se o pessoal tava dormindo, que era de madrugada, o que aconteceu na que eu joguei pra trás. Caramba! E foi pro chão. Só escutei assim, ai caramba, pega. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Livramento, hein? Poderia ter morrido literalmente. Pois é. Graças a Deus. Ainda bem que só tinha uma pessoa. Mas assim, a pessoa acabou caindo na risada. Depois eu falei, eita, nós agora morreu de vez. Eu lembro uma vez que eu vi o pessoal da Jocum evangelizando no metrô e eu e os meus amigos resolvemos fazer isso. E tentamos mesmo, né? Aí, quem vai primeiro? Vai você, Bandy, vai você. Eu falei, eu quero cumprimentá-los com a doce paz dentro do ônibus. A doce paz do Senhor. Eu comecei a pregar, pararam o ônibus, cara forte, lá botou todo mundo para fora. Mas não desisti, continuei pregando nos metrôs, nos ônibus. Nem sempre a gente vai ser bem recebido, né? Eu lembro também que a gente passou por uma casa, onde era uma casa de recuperação onde só tinham homens. E eu me lembro que nesse dia, assim, no começo eles ficaram, assim, muito resistentes, sabe? A gente chegou, se apresentou, e a gente sempre levava um lanchinho ali para conhecer melhor eles, sabe? Ouvir um pouco da história de cada um, tal. Então, a gente chegou, cumprimentou tudo, explicou quem nós éramos e qual era o objetivo de estar ali e tal. E aí nós perguntamos, né, se poderíamos apresentar uma peça, eles, pode, sabe? E aí começamos a apresentar eles, assim, muito resistentes, sabe? Mas não chegaram a colocar a gente para fora, não. Não chegaram a colocar a gente para fora. E até no final a gente até acabou fazendo alguns amigos ali também. Que foi bênção. Assim, bem legal. Mas assim, nem todo lugar a gente vai ser bem-vindo, né? O importante é não desistir. Já saber, né, que no final dos tempos... Eu já tentei orar pelo morto e o morto ressuscitou e correram atrás da gente. Meu Deus. Pois é, pastor. Deixa isso quieto, era adolescente. Você sabe dessa história, Ângela? Conhece, não? Eu e um grupo de amigos nossos, né, éramos muito apaixonados. Éramos, não, sou até hoje, apaixonado por Jesus. Nós queríamos ser usados por Deus. Deus não usava a gente tentava por nossa conta própria, né? Ei, Ângela, era por conta própria, né? E um amigo meu, né, que era o líder do bando, falou assim, olha, Deus vai nos usar para ressuscitar um morto. Nós saímos pelas ruas de Teresópolis procurando onde tinha velório. E vai, não acha. Aquele dia não morria ninguém, né? E nós, até que no finalzinho do dia, Léo, nós encontramos um velório e estava lá a família toda enlutada, aquela coisa. Aí entrou meu amigo, né, que era o Marcos. Nós vamos orar, dá licença e tal. E todo mundo metidinho, né? É por isso que aconteceu. Foi lá.
Aí éramos, acho que 7, se eu não me engano, um de cada vez. O primeiro foi lá, orou, levanta em nome de Jesus, e nada aconteceu. Aí foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto. Chegou a minha vez, vamos lá. Nada aconteceu. Resumindo, correram atrás da gente. Meu Deus! Coisas de adolescentes, experiências do nosso dia a dia. Ana, muito bom recebê-la aqui, Ana Carolina Alves Rocha. O que Jesus representa na sua vida? Olha, pastor, muitas coisas, sabe? É o meu Salvador. É aquele que me olhou de uma forma diferente em meio a tantas pessoas e viu algo ali que ninguém nunca viu. Na verdade, acho que nem eu, para ser sincera, tinha visto. E ele viu algo totalmente diferente e aos poucos ele foi, sabe, transformando e fazendo aquela coisa sem forma ter uma forma, né? Porque não tem explicação aquilo que Deus faz na vida da gente. O pastor Joel pregando ontem e veio a frase do meu coração que o pecado, ele deforma, a graça transforma. E é isso que acontece na nossa vida. Exatamente. Aí somos transformados, aqueles que não eram passam a ser. Né? As coisas que de repente o mundo desprezava, Deus usa como instrumento dele para edificar o corpo e ganhar tantas almas para Jesus. Para quem me conheceu na fase de adolescente e me vê hoje, fala assim, não é possível. Tem hora que nem eu não esperava assim, não é uma possível. Metamorfose. Exatamente. É viver cada fase, sabe? É entender tudo que Deus está fazendo e falar assim, nossa, no final vai valer a pena. E realmente, sabe? Eu fico pensando, às vezes eu me pego pensando o que seria de mim se Deus não tivesse olhado para mim. Exatamente. É graça, é o que nós estamos vivendo nessa semana. Ana, gratidão. Já são 11 horas e 26 minutos, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de te deixar à vontade para você fazer as suas considerações finais, se quiser mandar abraço, fique à vontade, o tempo é seu. Bom, primeiramente, eu gostaria de mandar um beijo para minha família de Bauru, mandar um beijo para minha família de Garça também, mandar um beijo para o meu marido lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que está me assistindo, e é dele se não tiver. Mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, né? Deixar assim um abraço assim super caloroso para uma amiga que mora lá nos Estados Unidos, a Fabi, o Neto e a Manu também, que é da época do Metanoia, foram presentes que o Metanoia deixou na minha vida, porque eles são pessoas assim sensacionais. Né? Mandar um abraço para a Elaine também, que me ajudou na questão das fotos, porque não foi fácil, tinha muita foto. Tem fotos aí, Ângela? Algumas. Tem mais algumas? Tá bom. E aí mandar um abraço para as minhas amigas lá da Missão Desafio. Não sei se elas estão me assistindo, eu creio que sim. A Érica, a Aline, a Kátia, a Rose, deixar um abraço carinhoso para elas também. As minhas amigas aqui de São Paulo. Né? Hoje é dia? 6. No dia 13, faz 2 anos que nos mudamos para cá. O Daniel já era daqui, eu me mudei para cá junto com as crianças há 2 anos. Você já parou para pensar que Deus lhe trouxe numa igreja totalmente impregnada dentro de uma visão missionária e evangelística? Pois é, pastor. Que bênção. E olha só, eu ainda me lembro que, devido a ter passado por tantas igrejas, eu já fui do Ministério de Louvor, já fui do Ministério de Coreografia, já fui, que mais? Já fui do Ministério Infantil, sabe? Já passei assim por alguns ministérios assim na igreja. Não vou mentir, me decepcionei muito com pessoas, sabe? Também decepcionei pessoas porque nós não somos perfeitos. E aí eu me lembro que, antes da gente vir para cá, não sabíamos qual era o destino que Deus iria nos levar. Mas eu falava assim para ele, assim, se a gente for para uma igreja, eu quero ficar o mais quieta possível no meu canto. Eu não quero me envolver em ministério nenhum, eu não quero ficar em evidência. E assim, depois que Deus nos trouxe para cá, não que eu esteja em evidência, mas assim, Deus ele vai conduzindo as coisas de um jeito que às vezes a gente para e pensa assim, mas não é isso que Deus planejou, mas a gente se esquece que o nosso coração planeja uma coisa, mas é Deus quem dá o direcionamento de tudo. E quem diria, pastor, que hoje eu ia estar aqui? Glória a Deus, a alegria é nossa, o povo sendo abençoado e nós também, né, dona Ângela Boutier? Gratidão, viu? Tem um recado especial aqui. Então, por favor, vamos lá. Vamos a eles, recado... Ana Pretinha, que orgulho e alegria em caminhar com você.
Vejo Jesus em você, eu te amo muito, porque tá cheio de letra, né? Obrigado por dizer sim. Uau. Agora, o detalhe, é que ela falou aí que no teatro ela fazia como é pirofagia, né? É. Aí ele colocou aqui, ainda bem que ela não cospe mais fogo. Foi o pastor Daniel que mandou o recado. Que bom, glória a Deus. Obrigado, pastor Daniel, pela sua participação aqui também, na Manhã Manda Aqui. Gratidão, viu, Ana? Deus te abençoe, agradeço, volte sempre, pastor. volte outras vezes. Dá para dar uma palhinha da música que o pastor Daniel, já que ele não veio cantar, dá uma palhinha aí. Ai, pastor. Só uma frase. Olha, Jéssica, um beijo, Gé, um beijo. Ela mudou de assunto. Tá bom. Pastor, eu não quero estragar a música. A letra da música é muito bonita. Então eu vou deixar pro Daniel cantar numa Então outra tá bom. oportunidade. A Jéssica Andrade, quem é a Jéssica? É uma amiga lá de Bauru. Ela diz, bom dia, mulher abençoada, profeta de Deus, orgulho de ter você em minha vida. Obrigado, Jéssica, pela tua participação. Diácono Ricardo Benites, a paz, irmãos, bom dia. Glórias a Deus pela sua vida, Ana. Irmã e vizinha são experiências marcantes e abençoadoras que só o Senhor Jesus pode nos capacitar e preparar através dessas situações. Obrigado. Fabiana! Ela que mora nos Estados Unidos. Ah, Fabiana, que bom que você está aqui diretamente dos Estados Unidos. Amiga abençoada. Deus te capacite cada vez mais nos caminhos dele. Te fortaleça, dando coragem e estratégias para que o reino dele seja estabelecido através da sua vida aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Ó, chorou aqui, viu? A Jennifer minha Lopes. prima. É sua prima, Minha Jennifer? prima lá de Bauru. Que orgulho, prima! Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Louvado beijo, seja prima. teu nome, papai. Ô, papai. Ela tem um testemunho também maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso, é. Você é bênção, viu, Ana? Você e seu esposo são presentes de Deus na nossa vida. Abraços para Indara Juliana, Capelão Marcelo Camia, Marinha Ribeiro, Núbia Sueli, Roberto Rodrigues, Gabriel Lopes Ribeiro, a Célia Regina e os irmãos Brasil para Cristanos de Arujá. Também um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos de Vila Medeiros. Pastor Daniel Rocha, hoje tem festa. Vicente Antunes, Rafaela, Jéssica Andrade, Fabiana Souza, Haroldo Ferreira, Judite Miranda. Oi, Ju. Jennifer Lopes, Atalita Ribeiro Leite Brito, Diácono Ricardo Benites, Joana Tamelli, Sandra Andrade e a diaconisa Valquíria Santana. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, Ângela, é dia de Falando Francamente. E no Falando Francamente amanhã, nós vamos tratar do seguinte tema. Temos sido um presente de Deus onde chegamos? A pergunta que não quer calar. Aninha, você tem sido um presente de Deus aonde você chega? Tem pastor Daniel que eu diga. Uau. Eu sou presente de Deus na vida dele. É. E você, Léo, tem sido um presente de Deus onde você tem estado? Amém. Glória a Deus. Ângela Voltier, o povo de Pernambuco quer saber. Você tem sido um presente de Deus onde quer que você esteja? Com certeza. Glória a Deus. Você acredita que tem gente que, ao invés de ser presente de Deus, é uma prova de Jeová na vida das pessoas? Conheço alguns. Você acredita que tem cristãos que dão falsos testemunhos? Puxa vida. Que em vez de ser presente de Deus, é oferenda. Segundo os pensamentos filosóficos da dona Ângela, há pessoas que se chamam de cristãos, são crentes, né? São crentes que, ao invés de serem presentes de Deus, são oferendas. Então, amanhã nós vamos aprender com ele, pastor Ricardo Andrade. Temos sido um presente de Deus onde quer que chegamos. A partir das 10 horas, aproveite para interagir conosco nas nossas redes sociais e, se você desejar, já formule pergunta, deixa aí engatilhada para amanhã você transmitir para o pastor Ricardo Andrade. Estamos no mês de festa, aniversário da nossa igreja local e aniversário do nosso querido pastor Sênior Joel Estevanato, aniversário de pastoreio dele, juntamente com a Leonor e a sua família. Estaremos comemorando neste mês de março, a partir do dia 17 até o dia 19, 38 anos de existência, de fundação da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui e também 35 anos de pastoreio do pastor Joel juntamente com a sua família. Na sexta-feira,
A partir das 20 horas, teremos a presença do pastor Fernando Bacaro, que é pastor que preside a nossa igreja ali em Bragança Paulista. Já no sábado, nós teremos 2 atividades. A primeira, às 9 horas da manhã, até o meio-dia, o curso Forma. É um curso precioso que acaba nos identificando e dando-nos uma noção de como trabalhar e servir no corpo de Cristo, aonde vamos receber ferramentas que podemos aplicar não só dentro do contexto ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida. Quem vai lecionar e ministrar este curso é o nosso pastor sênior Joel Estevanato. É das 9 até o meio-dia. Está aí para você. Você pode fazer a sua inscrição se estiver aqui na igreja, no balcão. Você não está aqui na igreja, mas quer participar, você pode entrar em contato conosco através do membership, que está aí na sua tela, que é o 11 95 350 4422. Curso Forma. À noite do sábado, do dia 18, teremos a presença do pastor João Gouveia, ministrando a palavra de Deus. Já no domingo, 2 momentos importantes também. Pela manhã, no nosso culto, às 10 horas, o pastor Roberto de Lucena, pregando a palavra de Deus, ele que é pastor sênior da nossa igreja em Arujá e também secretário estadual de turismo do estado de São Paulo. E à noite, encerrando essa atividade, ele que é também homenageado, prestando culto ao nosso Deus, pastor Joel Estevanato, pregando a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado, venha participar. Hoje, a partir das 15 horas, o que teremos, dona Ângela Voltier... Conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo. Ele está abordando o tema sobre escatologia. É isso mesmo? Então, uma série de... Escatologia hoje. Então, é uma conversa gostosa, nada como a instrumentalidade do pastor Carlos Eduardo, que é um mestre e professor do IBBC e um pregador de mão cheia. Participe. À noite hoje nós temos Conectados com a Palavra. A partir das 20 horas, aquele tempo precioso, onde somos edificados através da Palavra de Deus. Novamente, Ana, obrigado, gratidão, Eu que agradeço, Deus te abençoe. Pelo carinho, pelo convite. Você, agradeço a Ângela. Bênção demais. O Léo. Amém, glória a Deus. Léo, obrigado pela sua digníssima presença e essa atuação marcante e profissional, além de ministerial, nos botões aqui da Banda Aqui Online, e a direção da nossa querida Ângela Voltier. Lembrando que o Léo está feliz, a dona Juliana aí em Volta Redonda, amanhã já está em São Paulo. Tem festa em São Paulo. Olha a musiquinha que ele está cantando. Põe o microfone na boquinha dele aí para ele cantar. Olha, saudade, hein, Juliana? A frase, eu não vou cantar, mas a frase, a estrofe que ele cantou era: volta para casa. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês que nos permitiram entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja em todo o território nacional ou além das fronteiras. Deus abençoe. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.